Muita gente comentando por aí que a prova é chata porque tem muito texto e os textos não tem nada a ver com as questões. Se você estiver estudando por algum material, onde você pega uma questão para resolver, lê o texto e depois descobre que o texto não tem nada a ver com o enunciado, não tem nada a ver com as alternativas, é porque a questão foi mal elaborada. Como eu te falei, existe um guia de elaboração de itens, ou seja, existem regras para você elaborar uma questão para a prova do Enem. Então, toda questão para o Enem, ela tem 3 partes obrigatórias. Tem, de início, um texto base. O que é a ideia do texto base? É para que o ensino seja contextualizado e seja ligado à realidade. Então, os textos, eles podem ser retirados de jornal, eles podem ser retirados de revistas, eles podem ser retirados de livros, eles podem ser tirados de sites da internet. Mas para que você tenha noção da função que esses textos base têm, também é regra, também está no guia de elaboração de itens, que todos os textos precisam ter a referência bibliográfica, por exemplo, segundo as normas ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então é tudo referendado. Se eu utilizar como texto base para uma questão, para a elaboração de um item, um texto tirado de um site na internet, é preciso que seja dito em que dia aquele site foi acessado. Porque às vezes na internet o conteúdo está lá num dia e no outro dia você vai acessar e diz conteúdo inválido, porque foi retirado do servidor, porque o site não existe mais. E eu preciso referendar de quando eu acessei aquele site para garantir a idoneidade da informação. Então, para início de conversa, os textos básicos são obrigatórios e eles servem para fazer um link da teoria que você estuda na sala de aula, na escola, da prova, com a realidade. Segunda coisa, está escrito no guia de elaboração de itens que os textos base precisam ter todas as informações necessárias para a resolução da questão, para a resolução do enunciado. E também está escrito logo em seguida que ele só deve conter as informações necessárias para a resolução da questão. Então precisa ter todas as informações e somente elas. Então se você lê uma questão e o texto não tem nada a ver com a questão, é dispensável, você pode ter certeza que foi uma questão que não foi elaborada segundo as regras do Enem, segundo o guia de elaboração de itens. Então o material é que não está legal. Pensando dessa forma, significa então dizer que as questões Enem de verdade, elas têm textos inteligentes. Posso dizer que são assim, porque eles são feitos para se criar um enunciado em cima. Aí vem a segunda parte da questão, o enunciado. O que o elaborador da questão quer cobrar de você, aluno. E aí também vale a pena um outro comentário. Houve uma época em que você fazia o que se chama hoje vestibulares tradicionais. Muitos de vocês que estão me assistindo nem entendem o que é que significa isso, porque já quando começaram a pensar em vestibular, já se falava sobre o Enem. Mas antes do Enem, cada universidade elaborava sua própria prova, ou existia uma instituição que elaborava a prova e a universidade contratava. E as questões, principalmente na prova de física, era o que se dizia de muito conteudistas. Então, muita gente antes de você estar no ensino médio reclamava da física, que a física era chata, que a física não servia para nada, para que eu vou utilizar isso que eu estou vendo na sala na prática, porque física é só fórmula. E era assim que as provas de vestibular funcionavam. Chegava num tal rigor que determinadas instituições federais elaboravam as provas que eles chamavam de tão alto nível que até os bons alunos da matéria tinham dificuldade de passar. Daí tu imagina só uma matéria de exatas, uma matéria da parte de ciências exatas, como é a física, que tem cálculo, mas também tem teoria. Enfim, não posso dizer que ela é bem fácil. Ela é complexa, existe trabalho. Então você vai ter uma minoria de pessoas que são o que o pessoal diz, os gênios da física. E se esses tinham dificuldade de fazer a prova, e a maioria do pessoal, as pessoas normais. Então, os vestibulares tradicionais, em sua maioria, eles já excluíam muitos candidatos, o que era um problema. Então, hoje, as questões elas tendem a não ser tão conteudistas. Como assim? A ideia é que se privilegie, primeiro, a contextualização, segundo, a utilização do conteúdo, terceiro, que o aluno tenha a possibilidade de interpretar o texto, juntar com o conhecimento que ele tem, do raciocínio desenvolvido, e aí sim apresentar o que eles chamam o domínio das habilidades e das competências. Então isso é uma coisa importante. Antigamente, se elaborava uma questão pensando no conteúdo dela. O elaborador pensava, vou elaborar uma questão sobre lei de Coulomb, ou vou elaborar uma questão sobre lei dos gases. Hoje, a primeira coisa que se tem que pensar quando se vai elaborar um item para o Enem, não chama nem questão, chama item, a gente chama questão por uma questão de tradição e costume, mas quando se vai elaborar um item, uma questão para o Enem, a primeira coisa que se pensa,
qual é a habilidade e qual a competência ligada a ela que se vai cobrar naquela questão. Então, essa é uma das coisas que a gente vai fazer no plantão da Física Marginal toda semana. Eu trago questões originais inéditas, feitas segundo o guia de elaboração de itens, baseado nas habilidades de competência, e cada questão que a gente resolver, cada item que a gente passar aqui, no final eu vou comentar a habilidade e a competência, que é retirado da matriz de referências do Enem, que é um documento que todo estudante precisa passar o ano inteiro com ele na mão, para que possa aprender essas tais habilidades e essas tais competências. Então, antes de pensar no conteúdo, eu penso em que habilidade eu quero que o aluno domine quando eu cobro aquela questão. E aí, então, obviamente, vem as alternativas, as possibilidades de resposta para aquela questão. E aí, aqui também vale a pena um comentário extremamente importante. Bom, por mais novo que você seja, se você está no ensino médio, tenho certeza que você já pegou alguma questão, ou em sala de aula, ou no livro, ou em apostila, ou em prova, no colégio, ou um concurso, ou um vestibular, alguma questão de física, que o item E dizia, nenhuma das alternativas anteriores. Isso não existe em questão para o Enem. Você já pode ter pego alguma questão que, por ser física, você não dominava o assunto, você olha e diz, eu faço a menor ideia de como é que responde isso. Mas que tinha alternativas que você tinha certeza que elas não podiam servir de resposta, porque elas eram ridículas. Às vezes a questão já começava ridícula. Eu lembro na minha época pegar a questão em livro, questão tradicional de vestibular, que o cara falava de 2 cavalos que saíam correndo em sentidos opostos de cidades a 500 km de distância e eles andavam com movimento uniforme e uma mosca viajava da testa de um para a testa do outro, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até ser esmagada na testa dos dois quando eles colidissem. E daí transformava isso numa questão. Aí eu é que digo, quando é que isso vai servir para alguma coisa na minha vida? Ou então você pegar uma questão que, por exemplo, começava até bonitinha, tinha um contexto, dizia de um dentista que usava um espelho esférico para formar a imagem aumentada do dente de um paciente. Contava toda a história e nas alternativas tinha uma que dizia que o dente, o espelho, formava uma imagem de um dente maior do que a cabeça do paciente. Poxa, não precisa ir para uma aula de física, acho que não precisa nem ter muito raciocínio para entender que isso é impossível. Forma uma imagem da pessoa e o dente é maior do que a cabeça. Esse tipo de alternativa não pode no Enem. E aí, se você está se preparando para o Enem, onde quer que seja, em casa, por videoaula, na escola, num cursinho, onde for, você já ouviu falar da teoria da resposta ao item, a tal TRI, que muita gente esculhamba sem nem saber o que é. O que acontece? Antigamente, o elaborador criava a questão, resolvia a questão, descobria a resposta correta e aí decidia qual gabarito ele queria que fosse. Então a resposta correta é 10 e eu quero que o gabarito seja C. Depois ele criava as alternativas erradas. E aí não tinha regra para nada. Então ele podia botar números completamente aleatórios, 31, 95, 42, 26. Ou então ele podia se dar o trabalho, e eu tenho certeza que você já pegou a questão assim, de olhar para o meio dos cálculos, por exemplo, e aí perceber, olha, aqui tem uma divisão de fração, muito aluno erra. Se ele errar, ao invés de achar a resposta certa 10, ele vai achar 20. Aí então ele colocava 20 nas alternativas e criava umas pegadinhas. Então o que acontece? Se você acertava, eu não sabia dizer se você tinha acertado no chute ou se tinha resolvido a questão. E se você errasse, eu também não sabia dizer nada a respeito de você, candidato que resolveu a questão ou que tentou. O que é a teoria da resposta ao item? Ela começa na elaboração da questão. Existem regras para que eu escreva os itens errados. Então, o INEP, né, que elabora a prova, e o MEC, com as suas regras, chamam a resposta correta, a alternativa correta e os distratores, as alternativas que distraem o aluno da resposta correta. Mas, nas regras, diz, você não pode ter alternativas aleatórias e nem esdrúxulas, aquelas como do dente maior do que a cabeça do paciente. Então, todas elas têm que ser plausíveis cientificamente, tanto para o aluno que domina a habilidade cobrada na questão, como para aquele que não domina. De tal maneira que, se você erra a questão, eu elaborei a questão, o gabarito era C, você marcou outra coisa que não foi C. Eu não vou olhar simplesmente se você errou. Eu quero saber qual item você marcou. Porque se você tiver marcado A, isso tem um significado. Se ele marcou A, significa dizer que ele não domina tal aspecto da habilidade ou do conteúdo. Se ele marcou B, é um outro tipo de erro. Se ele marcou D ou E, e assim sucessivamente. De tal maneira que cada questão, resolvida certa ou errada, ela gera uma estatística para o elaborador.
E assim é que eu consigo classificar os conteúdos, as habilidades e as questões como fáceis ou difíceis. E é isso que acontece na prova. E você precisa estudar desse jeito. E você só vai conseguir estudar com esse nível de qualidade se você tiver questões que tenham toda essa preparação anterior. Por isso que não pode ter um texto que não tem a ver com a questão, por isso que não pode ter um enunciado que não siga as regras, por isso que não pode ter alternativas criadas de qualquer maneira. Então é para preencher essa lacuna que a gente